2. Da recepção e juntada de petições, dos atos e termos judiciais e das cotas nos autos. Artigo 92. É vedado aos oficiais de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo, inciso 1, quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. Inciso 2. Quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito dispensando o protocolo no setor próprio. Artigo 93. Por ocasião da juntada de petições e documentos, ofícios recebidos, laudos mandados, precatórios, etc., lavrar-se-á o respectivo termo de juntada. Parágrafo 1º. Para a juntada, na mesma oportunidade de duas ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada com relação das peças. Parágrafo 2º. É vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. Parágrafo 3º. Recebidas petições via facsímile ou por correio eletrônico, e-mail, diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado número de protocolo no corpo do documento, para oportuno controle dos prazos previstos no caput. E parágrafo único do artigo 2º da Lei Federal 9.800. Parágrafo 4º. Recebida a petição inicial ou intermediária, acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, sempre que possível na presença do interessado, mantendo-os sob sua guarda e responsabilidade, até encerramento da demanda. Artigo 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no sistema informatizado oficial. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e anotação de que trata o caput com relação à emissão de documento que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos, ofícios expedidos, mandados, etc., por original ou por cópia rubricado pelo emitente. A data constante do documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. Artigo 95. Ressalvado o disposto no artigo 140, é vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, guias, etc., devendo ser usada, quando necessária, outra folha com inutilização dos espaços em branco. Artigo 96. São vedados o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, a prática de sublinhar palavras a tinta ou a lápis, ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Subseção 3. Da movimentação dos autos. Artigo 97. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 1 dia, executados os atos processuais no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Os juízes atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 2º. O escrivão atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento, para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 3º. Serão considerados, para fins do que dispõe no artigo 12 do Código de Processo Civil, os processos físicos, com movimentação, conclusos para a sentença. Artigo 98.
Constarão dos termos de movimentação dos processos a data do efetivo encaminhamento dos autos e, sempre que possível, os nomes por extenso dos juízes, representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles a quem se refiram. Parágrafo 1º. São vedados, sob qualquer pretexto, termos de conclusão ou de vista sem data ou ainda a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Parágrafo 2º. Nenhum processo será entregue com termo de vista a promotor da justiça ou advogado, sem prévia assinatura no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento no sistema informatizado ou no livro-protocolo. Parágrafo 3º. Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescentando-se a carga em meio físico ou eletrônico, somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. Parágrafo 4º. Se o juiz se recusar a assinar, consignar-se-á essa ocorrência no assentamento da carga. Parágrafo 5º. A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente, sem limitação de número. Artigo 99. Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias, no aguardo de diligências, informações e respostas a ofícios ou requisições, providências das partes, etc. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez. Em caso de não atendimento, será aberta a conclusão ao juiz para as providências cabíveis.